colocar as perguntas depois no final do primeiro bloco. Então peço a paciência, se vocês puderem tomar nota das questões, porque às vezes a gente até vai responder algumas perguntas ao longo aqui da manhã, né? Então a gente vai abrir então no final do bloco aqui da manhã espaço aí para perguntas. Então, por gentileza, tomem nota. Agradecemos muito as questões, sempre enriquecem, né, os nossos eventos. Então, agradecendo isso, eu chamo o Dr. Jorge aqui para continuar o nosso evento. Bom dia a todos. Eu vou abordar nesta manhã eu vou abordar três temas, né? A transferência internacional de dados pessoais, as sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e, finalmente, vou falar um pouco sobre o tratamento de dados pessoais pelo poder público. A transferência internacional de dados pessoais. Hoje a tecnologia permite a transmissão de dados de uma maneira bastante em nível mundial em questões de segundos. Não há, portanto, limites geográficos para essa transmissão de dados pessoais. Um exemplo é a rede Google Cloud, né? Ela é mundial e a maioria dos países ela está presente nessa rede. Ocorre que nem todos os países possuem nível de proteção adequado e mesmo aqueles que possuem, o nível de proteção pode variar bastante. Então, eu vou apresentar para vocês um mapa mundi que foi elaborado pela DLA Piper, né? E ele apresenta o nível de proteção aos dados pessoais que os países eles proporcionam, né, no mundo. Aqueles países, as cores não estão muito claras, tá? Mas aqueles que estão em vermelho, como Estados Unidos, Canadá, a Europa, a Austrália, são exemplos de países que oferecem um grau de proteção bastante efetivo. Tá? E esse grau de proteção, nesse mapa mundo, ele vai diminuindo, né? Então ele passa do vermelho para o alaranjado. O exemplo de alaranjado é a Argentina. A China, essa compreensão de vocês que não dá para ver muito bem as cores, mas, enfim, você tem o Brasil, que está num nível de proteção um pouco mais baixo, mas ainda bom. E esses países que estão na cor cinza, realmente eles não oferecem nenhum tipo de grau de proteção. O que a Lei Geral de Proteção de Dados considera como transferência internacional de dados? É aquela que é realizada para um país estrangeiro ou um organismo internacional do qual o Brasil seja membro. A lei traz essa definição. Exemplos de transferência internacional de dados. Eu trouxe aqui dois exemplos bastante simples, né, a respeito da transferência internacional de dados. O primeiro deles é uma organização estrangeira que tem uma filial no Brasil e ela envia dados pessoais, isso é uma coisa até rotineira, né? Ela tem funcionários no Brasil e no exterior, então ela envia dados pessoais dos seus funcionários para a matriz e vice-versa. Então estamos diante de uma transferência internacional de dados. Um outro exemplo seria uma situação do dia a dia, né? Um aplicativo de táxi, por exemplo. Nós podemos solicitar um táxi aqui no Brasil, a viagem ser realizada na própria cidade de São Paulo e aparentemente não haveria nenhuma situação de transferência internacional de dados. Porém, se o aplicativo utilizado estiver hospedado em um servidor fora do Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados considera que existe uma transferência internacional de dados. Como que a Lei Geral de Proteção de Dados garante que fora do território brasileiro o nível de proteção de dados vai ser considerado adequado? É o que dispõe o artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele apresenta aqui 11 hipóteses nas quais eles consideram que os dados
pessoais, hipótese que é permitida a transferência internacional de dados. Tá? Eu vou abordar os dois primeiros, tá? E os demais, eu vou apenas citá-los aqui, por uma questão de tempo, né? O primeiro é quando o país ou organismo internacional oferece um grau de proteção de dados adequado. Isso tem, essa adequação, ela é conferida pela autoridade nacional. Existe uma outra hipótese também, que provavelmente vai ser bastante comum, que é quando o próprio controlador ele oferece garantias para o cumprimento dos princípios e direitos do titular. Existe também a questão da cooperação jurídica internacional, a proteção da vida, a autorização da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acordo de cooperação internacional, política pública e diversos outros. Mas, como é uma exposição bastante rápida, eu vou me ater à questão da adequação. Por que é importante esse grau de proteção adequado? Porque as transferências de dados pessoais para países ou organismos internacionais cuja proteção for considerada adequada, elas serão mais simples de serem realizadas. É exemplo do que ocorre entre a União Europeia e países como Japão, Suíça e Israel, tá? Que são países que o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu ele considera que oferece um grau de proteção adequado. Então, portanto, essa transferência de dados é muito mais simples. Agora, como no caso da legislação brasileira, como é que é conferido esse grau de proteção adequado? O poder público, os responsáveis do observar, eles podem requerer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que assim vai avaliar esse nível de adequação. Mas e se o organismo, o país não for considerado como adequado? Então haverá necessidade de garantias para o cumprimento na forma de cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, selos certificados. Tais garantias deverão ser verificadas e avaliadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou, se não for o caso, a gente vai ter que, a transferência internacional de dados vai ter que estar enquadrada em uma das outras hipóteses do artigo que eu já mencionei. Vou falar agora, eu falei rapidamente porque o tempo é escasso e eu estou dando uma noção bastante geral. Agora eu vou falar sobre as sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas sanções elas podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vai aqui uma observação. A possibilidade de aplicar sanções é a competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o que prevê o artigo 55K e o artigo 1º, parágrafo único da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, quais são as sanções? Pode partir de uma advertência até a eliminação de dados pessoais com uma gradação. Vai de advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais. No caso da multa simples, ela é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica no seu último exercício, excluídos os tributos. Existe uma limitação a 50 milhões de reais por infração. A multa diária também é prevista, e nesse caso existe um limite total de 50 milhões por infração. A publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, eliminação de dados, são também outras sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Como essas sanções serão aplicadas? Para a aplicação dessas sanções,
sanções, a autoridade nacional ela vai abrir, né, ela vai instaurar um procedimento administrativo no qual haverá, obviamente, a garantia do contraditório da defesa, bem como direito de recurso. Na aplicação dessas sanções, haverá, evidentemente, uma gradação e as sanções poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Na dosimetria das sanções. A dosimetria das sanções, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai observar parâmetros e critérios. Eles estão nos artigos 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na dosimetria vai se considerar a gravidade da infração cometida, a reincidência, mas também ela vai verificar se o infrator ele adota mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar os danos, sobretudo se voltados ao tratamento seguro e adequado de dados. Além disso, se o infrator da lei geral ele adota políticas, adota boas práticas, ele adota governança. Eu não elenquei todos os parâmetros e critérios da Lei Geral de Proteção de Dados para não tornar a exposição muito cansativa. Mas eles estão lá nesses artigos, tá? 52, 53 e 54 da Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo de aplicação de multa, né? Como ainda a lei ainda vai começar a ser aplicada, né, a partir do ano que vem, eu trouxe um exemplo da União Europeia. É o caso do Google, tá? Foram aplicadas várias outras multas ao Google pela autoridade nacional. Esse caso aqui foi aplicado na Europa e eu vou trazer alguns detalhes, né, algumas informações também muito rapidamente a respeito de uma dessas multas que foi aplicada ao Google. Houve outras também. Essa é a maior. Essa aqui foi de 50 milhões de euros. Tá? Ela foi aplicada pela Autoridade Nacional Francesa, que se chama Commission Nationale de Informatique et de Liberté, né? É a CNIL. Ela, para que houvesse a aplicação dessa sanção, houve a instalação do procedimento administrativo. Tá? Esse procedimento administrativo ele se iniciou em maio de 2018 e esse procedimento ele partiu de duas queixas que foram feitas contra o Google, tá? E como eram coletividades, né? Então essas duas associações europeias, elas estavam representando, no caso, mais de 9 mil pessoas, né? E o julgador dessa infração é uma comissão formada por 5 membros e com relator da Comissão Nacional da CNIL. Pois bem, lá, né, no procedimento europeu, né, que eu estou trazendo apenas a título de exemplo, né, que não se trata aqui do modelo da legislação brasileira, né, houve a notificação para a defesa pelo descumprimento ao Regimento Geral de Proteção de Dados, o RGPD europeu. Então, houve descumprimento ao artigo, considerou-se que o Google havia descumprido o artigo 6º, o artigo 12, o artigo 13 do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Então, no caso lá foi a ausência de consentimento válido do titular do dado, houve falta de transparência e informações acerca do tratamento. Então,
O Google foi notificado do cometimento dessas infrações, ele apresentou defesa, ele entrou no processo, houve a garantia do contraditório, e após o término desse processo, a partir da dosimetria da pena, foi aplicada essa sanção de 50 milhões de euros. Tá? Quem tiver interesse, a fonte pode ter acesso a todas as informações, até coisas mais, aprofundar mais a questão. Vou partir para o último tema, que é o tratamento de dados pessoais pelo poder público. O poder público, ele é o que se considera poder público, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente, o Estado, os Estados, a União, o Distrito Federal, considerando os municípios também, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público, a administração direta, ou seja, todo o poder público. E a lei ressalva que os serviços notariais e de registro também são considerados como poder público, para fins da aplicação da lei. E também existe uma exceção, que são as empresas públicas de sociedade com economia mista, que exploram atividade econômica. Elas são tratadas não como poder público, mas como pessoas jurídicas de direito privado particulares. Quais são em que situações o poder público ele pode tratar dados pessoais? Ele tem que atender a uma finalidade pública, ele tem que estar perseguindo o interesse público, ele está executando suas competências legais ou cumprindo atribuições legais do poder público. O princípio da transparência, ele deve ser informado no site, né, do poder público, as hipóteses que realiza o tratamento de dados pessoais, a previsão legal para fazer esse tratamento, os procedimentos e as práticas. Além disso, ele deverá estar perfeitamente indicado nesse site da internet quem é o encarregado do tratamento dos dados pessoais, ou seja, aquele que é o responsável por esse tratamento. Encarregado, né, trouxe uma definição, que na verdade, isso aqui é o texto da lei, né? Ele a indicação de encarregado do tratamento de dados pessoais é condição para que o poder público possa tratar dados pessoais. Exemplos de tratamento de dados pessoal pelo poder público. O metrô de São Paulo, ele terá um sistema de reconhecimento facial. E o objetivo é melhorar a segurança operacional do metrô. Isso aqui é uma notícia que está eu citei a fonte. Tá? Pois bem, o metrô de São Paulo ele instaurou um processo licitatório que ainda está em curso, tá? Para tá? E o que é importante nessa contratação, e o que interessa para nós aqui hoje, nesse estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, é que o metrô de São Paulo ele é uma empresa pública que presta serviço público e, portanto, ele se enquadra como poder público, nos termos dos artigos 23 a 30 da Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa contratação, identifica-se que há uma finalidade pública, né, que é promover a segurança do metrô, está sendo perseguido o interesse público e está sendo cumpridas as atribuições legais do serviço público. O metrô, nessa contratação, ele vai instalar câmeras de reconhecimento facial para identificar pessoas por meio de imagem dos seus rostos, né?
E a lei considera que esse reconhecimento facial ele é um dado sensível, ele é um dado biométrico, que identifica a pessoa. E ele está, são os artigos 5º ao 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. E prevê também o prazo de armazenamento dessas imagens por 30 dias, 30 dias, né, que é o que dispõe o artigo 15 e 16 da Lei Geral. Pois bem, uma observação agora, né, que o poder público, no caso o metrô de São Paulo, é considerado poder público, ele não se sujeita à aplicação de multas, mas, evidentemente, seus empregados, né, eles podem vir a ser responsabilizados civil, penalmente ou administrativamente por algum tipo de irregularidade. Tem um outro exemplo que é o da linha amarela. A linha amarela, ela instalou câmeras de reconhecimento facial nas portas digitais das plataformas. Tá? Então, o IDEC ingressou com uma ação civil pública contra a linha 4, amarela aqui de São Paulo, né? E foi definida a tutela provisória para que a linha amarela fizesse cessar esse reconhecimento facial. Por quê? Porque não se enquadrava, né, na questão de segurança e era por uma questão de marketing e incremento de vendas dos anunciantes, né? Quem tiver interesse, essa organização é essa, e ela é do IDEC contra IFACE, né, da linha 4. Pois bem, era isso que eu tinha a apresentar, eu agradeço.